sucesso, Belém, e sou Inara Santaremové. Olá pessoal, eu sou Inara do povo Santaremové. Estou aqui para falar sobre as mudanças climáticas, que é uma das nossas problemáticas atuais. A iniciativa de REDD+, desempenha um papel importante no combate às mudanças climáticas, ao mesmo tempo que promovem a conservação das florestas e o desenvolvimento sustentável das comunidades locais. O módulo 3 do curso tem como objetivo oferecer uma compreensão ampla dos passos necessários para criar projetos de REDD+, desde o planejamento inicial até a realização e monitoramento constante. Vamos conhecer os principais elementos que compõem esses projetos, incluindo a definição de créditos de carbono, os requisitos legais e a importância da participação das comunidades indígenas e tradicionais. Na última aula, falamos sobre as salvaguardas socioambientais e por que elas são importantes em projetos de REDD+. Agora vamos conhecer alguns casos de projetos que foram realizados e lições aprendidas com projetos de REDD+, na Amazônia. Conheça a seguir as categorias de projetos REDD+, que são viáveis e estão em curso na Amazônia brasileira. Confira o quadro a seguir. Projetos individuais são iniciativas que acontecem em áreas delimitadas, como propriedades privadas, parques, territórios indígenas ou outras propriedades. Esses projetos são desenvolvidos por uma variedade de atores, incluindo ONGs, empresas privadas ou comunidades locais. Esses créditos são geralmente certificados por padrões reconhecidos internacionalmente, como o VCS, Verify Carbon Standard, em português, Padrão de Carbono Verificado, da Verra. Após a certificação, os créditos podem ser vendidos no mercado voluntário de carbono, onde empresas ou indivíduos os compram para compensar suas emissões. Leia e conheça um caso de projeto individual no material complementar dessa aula. Pagamento por resultado. É um mecanismo em que países em desenvolvimento são recompensados financeiramente pelas reduções de emissões de gases de efeito estufa, provenientes do desmatamento e da degradação florestal. O programa REDD+, para Early Movers, REM em português, REDD+, para pioneiros, é uma iniciativa que reconhece e premia estados pioneiros na redução de desmatamento e emissões de CO2. Tem como alvo países ou regiões que já adotaram medidas para proteger as florestas, e oferece pagamentos baseados em desempenho para reduções de emissões verificadas pela prevenção do desmatamento. No Brasil, os estados do Acre e do Mato Grosso participam do programa, com apoio e financiamento alemães e colaboração com o Ministério do Meio Ambiente. Esses estados adotaram políticas públicas robustas para combater o desmatamento e promover o uso sustentável das florestas, alinhadas com os padrões internacionais de REDD+. Programas jurisdicionais. Os programas jurisdicionais de REDD+, são iniciativas de grande escala que visam a redução de emissões de gases de efeito estufa em uma jurisdição inteira, como um estado ou país. Esses programas são desenvolvidos pelo governo federal ou estadual. ARTE, Architecture for REDD+ Transactions. Em português, Arquitetura para Transações de REDD+. É um programa global voluntário criado para registrar, verificar, certificar e emitir créditos de redução de emissões resultantes de atividades de REDD+, em países e jurisdições subnacionais. O TRIS, The REDD+ Environmental Excellence Standard, em português, o Padrão de Excelência Ambiental de REDD+, é o padrão que rege as metodologias e os requisitos que devem ser seguidos para que as atividades de REDD+, sejam elegíveis para certificação e financiamento. O ArtTrees foi desenvolvido para aumentar a escala e o impacto das iniciativas de REDD+, especialmente através de programas jurisdicionais que envolvem grandes áreas geográficas, como estados ou países. Esses créditos podem ser comercializados tanto no mercado voluntário quanto em mercados regulados, dependendo do contexto e das regulamentações locais. O projeto Destravando o Potencial Climático da Amazônia, janelas A e B, promove a adesão dos estados da Amazônia brasileira ao padrão ArtTrees e ao mecanismo LEAF Coalition. Ele oferece suporte técnico e financeiro para que os estados possam se qualificar e certificar suas reduções de emissões de carbono, facilitando o acesso a mercados de carbono voluntários e, potencialmente, regulados no futuro. Os benefícios potenciais de participar do mercado de carbono incluem a
aspectos financeiros, legais e ambientais, além de contribuir para a missão global de reduzir as mudanças climáticas. Para falar mais desse assunto, vamos chamar Valcleia Soledade, mulher amazônica, quilombola e trabalha na Fundação Amazônia Sustentável. Olha, eu acredito que quando a gente pensa na questão do REDD, a gente está pensando especialmente na conservação. Não tem como não pensar nisso. Então, acho que os benefícios eles estão muito ligados à questão de você olhar para o ambiente que você mora, especialmente para o território, e pensar na toda a sociobiodiversidade e pensar que você precisa cuidar disso tudo, porque você faz parte desse ambiente. Então, o benefício de participar disso é que você tem um olhar mais consciente sobre o lugar que você está e o papel que você ocupa neste lugar. Acredito que entre outros benefícios que a gente pode citar, eu acho que o financiamento direto, né, com relação a, por exemplo, você tem uma área que você conserva, que você pensa no ecossistema, que você está fazendo um papel ali importante e que isso pode trazer um retorno. E que esse retorno ele pode ser investido em ações estruturantes para melhorar, por exemplo, a infraestrutura social. Dá um exemplo aqui, numa comunidade onde não tem água potável, você pode utilizar o recurso para fazer isso, para melhorar o acesso à chegada na comunidade, você melhorar o acesso com relação à questão de energia. São diversos benefícios nesse sentido. O outro está ligado à questão da governança territorial. Acho que as populações tradicionais elas têm um papel essencial e crucial nesse processo, né? Porque elas conhecem exatamente o ambiente que elas estão e elas sabem exatamente o que é importante defender naquele território. Então, quando elas têm a segurança, quando elas têm a autonomia, que a autonomia vai além do empoderamento, faz com que essas populações tradicionais, de fato, possam ajudar a desenvolver o território e, acima de tudo, protegê-lo e fazer com que ele esteja à disposição para as futuras gerações. A gente sabe que a gente está em constantes ameaças. Eu acho que quando a gente está falando de conservar o território, de manter com que toda essa sociobiodiversidade esteja à disposição, a gente tem, claro, ameaças de grileiro, a gente tem ameaça do desmatamento, a gente tem a ameaça da poluição dos rios através da exploração de ouro, por exemplo, e a gente tem a ameaça de outros agentes ou outros segmentos que queiram se apropriar desse território que é tão diverso, mas que às vezes precisa de uma presença mais constante dos órgãos de comando e controle. Então é importante dar todo esse subsídio para que a comunidade se sinta segura em fazer esse papel de conservação que elas fazem historicamente, desde os seus ancestrais até os dias atuais. Leia e conheça o caso de Projeto REM Mato Grosso no material complementar dessa aula. Chegamos ao fim do nosso 9º episódio. Antes de ir, deixo aqui algumas perguntas para pensarmos sobre as lições de hoje. Você conhece algum projeto de carbono na sua região ou em outras áreas que está dando certo ou que enfrentou dificuldades? Quais fatores vocês acham que contribuíram para o sucesso ou fracasso desse projeto? Quais lições aprendidas você destacaria para a implementação de projetos e programas de REDD+, no futuro? Obrigada, pessoal. Até a próxima. O curso REDD+, Amazônia e Povos Tradicionais é uma realização da Fundação Amazônia Sustentável. A iniciativa conta com financiamento da Mitsubishi Corporation Foundation for the Americas.